continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Bom dia, pessoal, bom dia! Terça-feira, dia do nosso vídeo, dia de estar aqui trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Nós estamos na série Coragem. Você assistiu o primeiro vídeo? Você foi lá, deu uma olhadinha, encaminhei o link. Se você não assistiu, assista, porque aí você vai ter a sequência do primeiro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre coragem para ser você. Coragem para ser você. Como assim, Cláudia? Muitas vezes a gente passa por situações, momentos que a gente não consegue ser nós mesmos. Muitas vezes a gente, por querer impressionar ou por querer fazer alguns papéis, muitas vezes a gente, no meio da nossa caminhada, a gente não tem coragem de sermos nós mesmos. E aqui eu peguei um personagem, né? Nós sempre vamos utilizar a palavra de Deus, a Bíblia. E eu peguei um personagem aqui muito peculiar, um personagem muito querido, que é muito conhecido, que é o Davi. A história de Davi. Você encontra essa história em 1 Samuel. Eu não vou entrar na história toda, mas uma pequena parte aqui da história de Davi. Davi, conhecido como aquele que matou o gigante Golias. E eu quero fazer uma leitura aqui na palavra de Deus, na versão A Mensagem, que diz exatamente assim, 1 Samuel 17, nós vamos ler do 38 ao 40. O rei equipou Davi com uma armadura, pôs na sua cabeça um capacete de bronze e prendeu a sua espada à cintura. Davi tentou andar, mas nem conseguia sequer se mexer. Davi disse a Saul, mal consigo me movimentar com toda essa parafernália. Não estou acostumado a isso. Em seguida, ele tirou tudo aquilo. Aquela armadura era a armadura de Saul. Davi foi colocado, Saul colocou a armadura dele em Davi, e Davi aqui ele não conseguia nem se mexer. E Davi, na mesma hora, ele identificou que aquilo não era para ele, que ele não conseguia usar aquilo. E imediatamente Davi tirou toda aquela armadura. E aí, em seguida, Davi pegou o seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, guardou-as no seu alforje de pastor e com seu estilingue se aproximou de Golias. Amém. Palavra de Deus, Bíblia, depois você lê toda essa história, ela é muito preciosa, mas aqui a gente vai identificar algumas coisas para termos coragem para sermos nós mesmos. Sabe, a primeira coisa, para você ser você, você precisa ter a sua identidade. Você precisa saber quem você é. Você precisa ter identidade. Eu sou esta pessoa. E Davi, uns versículos antes, quando ele se apresenta perante Saul, Golias, ele estava afrontando ali o povo de Deus, ele era um gigante, ele estava acuando o exército de Saul, não tinha nenhum guerreiro sequer capaz de enfrentar Golias. E Davi, quando ele fica sabendo, quando ele vai até esse cenário onde estão todos com medo, os guerreiros, os soldados, os batalhadores com medo de enfrentar Golias, imediatamente Davi se apresenta a Saul e fala assim, eu vou enfrentar Golias. Quem ele pensa que é para vir aqui afrontar o povo de Deus? E aí, quando ele fala isso, Saul olha para ele e fala assim, não, você é apenas um menino. E aqui o ponto-chave. Muitas vezes nós queremos fazer algumas coisas, nós queremos enfrentar algumas batalhas, nós queremos assumir algumas responsabilidades, nós queremos avançar, nós queremos romper, e nós sabemos que nós temos capacidade para isso, mas aí vem alguém e fala assim para você, não, você não pode, você não é capaz, você não tem como fazer isso. Só que Davi, naquele mesmo momento, diferente do que muitas vezes a gente faz, que a gente ouve uma palavra como essa, e a gente acredita nessa palavra, e a gente invalida a nossa identidade, e nós não temos coragem de ser quem somos, e na mesma hora a gente se anula. Davi não. Davi ele fala assim, espera aí, Saul, deixa eu te falar, eu cuido das ovelhas do meu pai, e eu enfrentei urso e leão, e eu matei um urso e um leão, e quem pensa que esse Golias que eu não sou capaz de enfrentá-lo? Então naquela mesma hora, Davi sabia quem ele era. Davi já tinha travado outras batalhas, Davi já tinha vencido outras batalhas, então imediatamente ele se posiciona. E eu quero trazer essa palavra para você hoje, coragem para você ser você. Muitas vezes a gente está diante de situações que as pessoas tentam nos acuar, as pessoas tentam nos amedrontar, tentam falar que nós não somos capazes. Não, você não, você fazer isso, não, jamais. Você não pode fazer isso, você não tem capacidade suficiente para isso, você não tem estudo suficiente para isso, você não tem como realizar isso, você não tem recursos financeiros para isso. Muitas vezes a gente ouve pessoas que vêm e, de certa forma, tentando nos proteger, mas acabam trazendo palavras que nos paralisam.
E aqui, Davi, ele sabia quem ele era. Davi tinha a sua identidade. E quando ele se posiciona e ele fala assim, não, Saul, eu sei quem eu sou. Se eu fui capaz de vencer um urso e um leão, eu venço Golias. Então a primeira coisa, para você ter coragem, para ser você, é saber quem você é. Sabe, muitas pessoas não sabem quem elas são e aceitam qualquer opinião. Tudo que as pessoas falam a seu respeito, você aceita. Tudo que as pessoas falam sobre você, você engole. E muitas vezes você não está gerando, você não está sabendo a sua real identidade. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber o que somos capazes de vencer, o que somos capazes de enfrentar, o que somos capazes de realizar. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que está assistindo esse vídeo, os sonhos que Deus colocou no seu coração não são sonhos em vão. Se Deus colocou algo no seu coração é porque Ele acredita na sua identidade, naquilo que você é capaz sim de realizar. Apenas seja você. O segundo ponto aqui, não queira se enquadrar nos padrões dos outros. Não queira ser o outro, sabe? Saul pega a armadura dele e coloca em Davi. Muitos de nós, certamente, ia pegar essa armadura e ia falar assim, não, agora eu sou um soldado. Agora eu tô equipado. Não ia servir em você. Você mal ia conseguir se mexer, como diz aqui a palavra. Mal você ia conseguir andar, mas para impressionar. Para mostrar, para dizer que agora você tem uma armadura, que agora você está equipado, equiparado. Aí você aceita aquilo que colocam sobre você. E aí você vai enfrentar. Certamente, se Davi tivesse ido enfrentar Golias com essa armadura, Davi teria perdido a guerra. Davi teria perdido a batalha. Porque essa armadura não era de Davi, essa armadura era de Saul. Então, quando você se coloca numa figura que não é você, quando você veste uma personalidade que não é sua, quando você veste algo que não é seu, quando você quer ser alguém que você não é, quando você não tem a sua identidade firmada e você aceita tudo o que as pessoas vão colocando sobre você, é por isso que você perde as suas batalhas, é por isso que você não rompe, é por isso que você não avança, é por isso que você acaba não tendo coragem de ser você, porque imagina, ele se apresentou ali perante Saul, e Saul olha pra ele e fala, você é apenas um menino? E aí quando ele fala, não, eu já venci o urso e o leão. Aí ele fala assim, então tá bom, então eu vou te vestir de soldado, eu vou te equipar. Muitas vezes é isso que acontece com nós. Nós estamos diante de situações, diante de alguns enfrentamentos e a gente quer resolver, mas aí a pessoa fala assim, não, desse jeito você não tem como resolver. Não, Clau, assim não, Clau, essa roupa aqui, como é que você vai gravar um vídeo? Não, vamos melhorar isso aí. Ah, com esse cenário não dá, vamos melhorar. Aí você começa a querer usar o que o outro tá usando, a fazer o que o outro tá fazendo. Então, não se amolde aos padrões do outro. Use os seus recursos. Davi foi lá, pegou o seu cajado de pastor, pegou 5 pedrinhas, o seu alforje, colocou ali, guardou e pegou o seu estilingue e foi enfrentar. Imagina, eu fico pensando, né, as pessoas ali, os soldados ao redor, dando risada de Davi. Pensando assim, com isso, ele acha que ele vai vencer. Ele vai vencer com estilingue, com pedra. Ele não tem nenhum capacete, ele não tem nenhuma espada, ele não tem couraça, ele não tem equipamento, ele não está pronto. Quantas vezes a gente pensa, né, que as pessoas vão dar risada de nós. Mas sabe, quando você decide ser você, quando você tem coragem para ser você, quando você tem coragem de enfrentar o que tiver que ser enfrentado, mas sendo você, você vence as suas batalhas. Porque só nós sabemos as batalhas que são travadas, só nós sabemos a nossa capacidade, aquilo que Deus gerou em nós, só nós sabemos os sonhos que estão sendo gerados em nosso coração, que muitas vezes parece loucura para outros, muitas vezes parece loucura para outro você entrar numa faculdade de 5 anos, 6 anos, muitas vezes parece loucura você começar de novo uma carreira, muitas vezes parece loucura você ingressar num novo ministério, muitas vezes parece loucura você sonhar com a casa própria, sonhar com o seu carro, sonhar em ser alguém usado por Deus, muitas vezes parece loucura para as pessoas, mas Deus colocou o sonho no seu coração, ele é seu, e Deus ele te capacitou e te equipou com os objetos, com tudo aquilo que você precisa. Não vista a roupagem do outro, não queira se encaixar no padrão do outro. E para finalizar, a mensagem que eu quero deixar para você, coragem para ser você mesmo. Que você vença as suas batalhas sem querer impressionar ninguém. Quando nós estamos diante de alguém muito inteligente, alguém muito culto, alguém muito sábio, muitas vezes a gente quer mudar as nossas palavras, a gente quer mudar as nossas roupas, a gente quer mudar o nosso jeito, porque a gente quer impressionar. E muitas vezes a gente acaba sendo igual Davi. Na hora que ele coloca ali as vestes de Saul, ele mal conseguia se mexer. E muitas vezes quando você quer vestir algo que não é seu, falar do jeito que você não fala, ser do jeito que você não é, muitas vezes você se trava e você acaba não sendo quem você verdadeiramente é. E ao invés disso ser algo positivo, de ser algo produtivo, de ser algo bom, acaba sendo algo negativo. Então, mesmo com as suas debilidades, mesmo com as suas insuficiências, mesmo com os seus recursos muitas vezes não tão altos, mesmo com seus poucos recursos, mesmo com seu carro simples, com seu jeito simples, com suas roupas simples, mesmo com esse jeito, que você seja você.
Hoje eu estou aqui para trazer essa palavra de Deus, para abençoar a sua vida. Não queira viver no padrão do outro, não queira ser o outro, não queira impressionar os outros, não queira ser a pessoa que você não é, mas que você tenha a coragem de ser exatamente quem você é. Deus te chamou porque Ele te escolheu e Ele sabe tudo aquilo que tem dentro de você e Ele quer te usar exatamente a sua maneira, do jeito que você é. Que você tenha coragem de ser você mesmo. Que Deus te abençoe. Um beijo da Cláudia. Ele continua sendo Deus.